Boa noite a todos e bom trabalho para vocês. O empate nunca é bom resultado, portanto, nós não trabalhamos para empatar, trabalhamos para ganhar, portanto, é evidente que os contornos e a história do jogo podem eventualmente ditar que no fim do jogo possamos achar que o resultado possa ser um bom resultado. Mas nesta perspectiva, diante de todas as circunstâncias, as dificuldades que nós vamos tendo ao longo deste caminho e deste percurso, e ainda para mais que com menos um homem nos últimos 10, 15 minutos, porque temos que contabilizar a prorrogação, portanto o tempo suplementar acaba por ser um resultado que se aceita, apesar de, como eu lhe disse, o resultado nunca é bom para ninguém, portanto, porque nós queremos ganhar jogos e é por isso que trabalhamos todos os dias. Agora, queria pontuar, sim, porque a minha primeira pergunta é sempre um bocadinho extensa e aproveito sempre o gancho de uma pergunta para parabenizar os jogadores. Portanto, dentro de um grupo do naipe de 24 que foram relacionados, 14 são gente da base, só 2 jogadores que estavam no banco de reserva não fizeram a base aqui, portanto, também pontuar a estreia do João Pedro, do Choca, portanto, mais um garoto da base, portanto, para vocês perceberem o panorama e o caminho desafiante que é estar nesta altura, neste lugar. Portanto, e nessa perspectiva, como eu disse na antevisão do jogo, ali aos vossos colegas, naquela mini coletiva, digamos assim, naquela flash, daquele pré-jogo, de que eu em nenhum momento venho para aqui me lamentar, portanto, nem dizer que não tenho este, aquele, que não tenho isto, não tenho aquilo, portanto, eu quero gente aqui comprometida com a causa que se chama Corinthians, portanto, eu já disse várias vezes, portanto, de que estaria sempre, ou estive numa posição confortável, mesmo quando aceitei este desafio, pude ir para outra estabilidade com outros recursos, mas apaixonei-me pelo desafio e vou nele até ao fim. Portanto, nessa perspectiva, está-me a dar um prazer enorme a poder trabalhar mediante as circunstâncias, os desafios que nos vão aparecendo todos os dias, porque aqui vou-vos explicar uma coisa, porque é fácil estar aí sentado e mandar uma pergunta. Eu aqui tenho sido muito mais do que apenas um treinador de futebol. Porque não é fácil, diante das circunstâncias e das dificuldades, mobilizar esta gente constantemente. Portanto, nessa perspectiva, dar a conhecer a valentia, o empenho, a entrega que estes jogadores tiveram contra uma equipa que já tem um elenco já formado há não sei quanto tempo, portanto, já muito mais estável. Pode vir o Dorival, pode vir o Carpini, pode vir o Zubeldia, é uma equipa estável, portanto, um elenco de grandes recursos, de grande qualidade. A equipa se entregou de corpo e alma, com um ou outro erro, como é evidente, mas recuperou contra esta equipa, que dizem que nesta altura fazem dela uma super equipa, né? Essa é uma opinião. Conseguiram voltar sempre ao jogo, portanto, ir atrás do marcador constantemente e, muito provavelmente, de igual número de jogadores, provavelmente teríamos as nossas oportunidades para poder matar o jogo. Nessa perspectiva, mais uma vez, parabenizar os meus jogadores, estou muito orgulhoso deles. É uma equipa jovem, uma equipa que tem uma margem grande de evolução. Hoje nasceu mais uma estrela e outras estrelas aí virão. Obrigado e desculpem ter sido mais extenso na minha resposta. Antônio aqui, Marco Belo, Rádio Transamérica. Boa noite, tudo bem? Eu ia até fazer uma outra pergunta, mas como você terminou respondendo isso, eu vou mudar. Se eu entendi errado, você até pode me corrigir, pode ser diferença de entendimento. Mas você falou que você poderia estar mais confortável, de repente, mas você gosta de desafios e você parabenizou... É preciso, às vezes, depois vocês não percebem e depois mandam e escrevem o que querem. É por isso que eu estou perguntando. Eu estou a dizer que poderia ter estado ou continuado numa posição estável onde eu estive antes de vir para aqui.
Portanto, e mesmo quando eu estive aqui, podia ter ido para outra situação com outros recursos e mantive neste projeto que eu me apaixonei, neste desafio que eu me apaixonei, principalmente pela sua torcida, pelos desafios, pelos jogadores que eu criei um elo e um vínculo. E eles também foram responsáveis por eu continuar aqui, porque me pediram para eu continuar. Portanto, nessa perspectiva, isso é passado, já não interessa para nada. Agora só estou a dizer que cada vez mais, com os desafios que nos vão aparecendo, estou cada vez mais apaixonado por este clube que me entrego de corpo e alma e todos os dias acordo com uma disponibilidade enorme para poder novamente começar a trabalhar. Isso aí já é uma informação que os jogadores pediram para você ficar, a gente já não sabia, é uma informação que você dá para a gente. Mas isso já foi há tantos meses. Isso agora já não interessa para nada, interessa o presente. E o presente é o empate hoje, é aquilo, são as incidências. E a quarta-feira, o próximo jogo com o Inter. Eu só queria perguntar qual que é o desafio, porque você usou a palavra desafio e parabenizou os jogadores por serem valentes para enfrentar este desafio. Qual que é o maior desafio que você tem, que os jogadores têm hoje, por favor? O desafio é ver a equipa cada vez mais a crescer, a desenvolver-se, a evoluir, dentro de um panorama de gente, de uma equipa extremamente jovem, de jovens que vão, dentro das circunstâncias, aparecendo e criando mais opções, porque o que nós precisamos, principalmente para os próximos, até à janela, são 7 ou 6. 6 jogos, precisamos de fazer o máximo de números possíveis para depois termos mais tranquilidade a partir disso. Antônio? Eu espero que tenha sido esclarecedor. Antônio, boa noite. Rafael Esgrilles, Energia 97. Vou fazer uma pergunta até um pouco mais extensa, porque quando você olha o banco de reservas, quando você busca opções, às vezes num jogo adverso, os jogadores estão no banco de reservas, você tem apenas 2 não oriundos das categorias de base, que é o Bidu e também o Pedro Raul. E você não tem hoje no banco de reservas o Palácios e também o Fausto Vera. Fausto Vera pediu para não jogar, porque tem a questão dos 6 jogos, tem a questão também de uma possível proposta do Boca, do Atlético Mineiro. Ele pediu para não jogar, porque o Fausto Vera não está no banco de reservas, e o Palácios. Há muito tempo você não pode contar com ele, é uma recuperação, como é que está a situação dele? A gente aproveita a entrevista coletiva, porque a gente não tem acesso mais aos treinos, então até para perguntar essa questão do Palácios muito tempo em recuperação, quando você pode contar com ele para ser titular. Temos que começar a abrir mais vezes o treino a vocês, até para começarmos a ter mais matérias diferentes, coisas diferentes. Prometo que vou-vos ver mais vezes por lá. Relativamente ao Fausto, é um assunto que eu entrego completamente à diretoria. Relativamente ao Palácios, nós, para termos fiabilidade nos jogadores, os jogadores têm que ganhar uma estabilidade, uma consistência durante a semana, portanto. E o jogador tem tido algumas recaídas relativamente à sua lesão, portanto, que foi uma lesão que já vem o apoquentando desde ainda antes de eu chegar. Portanto, quando eu sentir que o jogador está apto e que tem tido uma consistência para eu poder ter essa confiança para o poder utilizar, eu vou o trazer mais vezes, portanto. Mas tanto quando eu falo isto do Palácios ou qualquer outro Palácios da vida que esteja connosco, portanto, qualquer jogador é tratado sempre da mesma forma e com o mesmo respeito. Obrigado. Antônio, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Queria que você falasse um pouquinho sobre a expulsão do Caetano, já depois também da expulsão do Gustavo Henrique no último jogo, hoje de novo um gol contra, sobre essa sequência de erros individuais à defesa do Corinthians, que você já tinha falado também, que a questão dos erros era algo que precisava melhorar. E se nessa esteira de mudanças na zaga, se o João Pedro, que entrou hoje, pode ser um menino que ganhe espaço no Corinthians nas próximas partidas. Obrigado. Olha, relativamente até ao João Pedro era o 6º zagueiro, veja lá que ele já está a jogar. Portanto, para vocês perceberem a dimensão do momento que nós vivemos. É evidente que há um conjunto de acontecimentos e episódios que nos vão massacrando. Portanto, no último jogo, mesmo com menos um, ainda conseguimos fazer o 2-0,
mas é evidente que sobre um desgaste grande físico e massacrando com muito cruzamento, acabamos por... Não, o adversário até teve 2 ou 3 situações que ele próprio criou e que nós acabamos, o adversário, a marcar por um gol contra e por um pénalti, portanto, de erros que fomos nós que os causámos, portanto. E hoje acabamos mais uma vez por ser penalizados, mas a equipa já começamos a treinar sobre esse aspecto, mas é evidente que é algo que me chateia, que me incomoda muito, portanto... porque senão, se desse mais jeito de começar com 10, começava sempre com 10, portanto, e não é isso, portanto, a igualdade numérica e sendo o jogo um conjunto de relações numéricas e nós não podemos estar constantemente em inferioridade, e isso aí já cobrei aos jogadores, continuo a cobrar, é um jogo com uma carga emocional muito grande, e era impossível, era algo que eu pedi aos jogadores de uma estabilidade emocional dentro do mesmo. É evidente que ela não foi por protestos, nem por coisa que eventualmente saia fora do quadro disciplinar. É para o senhor despedir, pá. Mas não faz barulho. Mas é algo que nós temos cada vez mais que corrigir, porque no Campeonato Brasileiro, portanto, não há tempo e espaço para nós podermos cometer erros e dar de benesse situações que eventualmente nos últimos 10 minutos íamos massacrar o adversário e acabámos numa proposta completamente diferente. Lá está. O 2-2 depois, nos últimos 10 minutos, acaba por se aceitar, mas acredito que a igualdade numérica pudéssemos eventualmente... chegar ao gol, mas isso são hipóteses, portanto não consigo lhe estar a descrever porque não sou vidente. Obrigado. Antônio, boa noite. Lucas da Rádio Band News FM. Você sempre gosta de dizer que monta o time a partir do adversário que você vai enfrentar, e hoje teve uma mudança, a entrada do Moscardo e a ida do Breno Bidon para o banco, o garoto que vinha sendo titular. Queria que você falasse um pouquinho, dentro dessa sua análise, o que fez com que você preferisse o Moscardo em detrimento do Bidon para a partida de hoje, diante do adversário de hoje. Olha... São 2 jogadores que eu tenho uma confiança. É evidente que o Gabriel veio de uma lesão, mas, portanto, já está a treinar há bastante tempo. É evidente que ele vai jogar, não tem ritmo, mas também, se não jogar é que vai ter ritmo. Portanto, e nessa perspectiva, existem outras situações dos momentos do jogo que são para nós importantes. Portanto, e nós tínhamos, nessa perspectiva, aumentar a estatura da equipa, portanto... É evidente também dar minutagem ao Gabriel, porque é um jogador que nós vamos utilizá-lo, portanto, e nessa perspectiva precisa de rotação. Tinha também funções dentro daquilo que era a marcação à arboleda, principalmente em situações de bola parada, e já sabíamos também que ele não iria aguentar, portanto, já estava estipulado para 45, portanto, o Bidon acaba por ser um jogador que já tem mais rotina, mais rotação, portanto, um ao outro, um dia qualquer vou utilizar os 2 juntos, portanto, precisamos é de criar rapidamente soluções, porque elas estão cada vez mais escassas, portanto, e não é colocando os jogadores de lado, ou mantendo sempre as mesmas situações que nós vamos obter resultados diferentes. Portanto, nessa perspectiva, fomos atrás de mais uma solução. Eu não sei qual até mas o Moscardo vai embora. Eu não sei. Portanto, eu não sei se ele vai embora. Pode eventualmente até ficar. Portanto, e para nós tornar-se um reforço. Portanto, e nessa perspectiva, foi nesse intuito que foi lançado. Portanto, é algo que já estava dentro do planejamento e do plano de jogo que nós estruturámos para ele. Antônio aqui, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse de 2 situações, 2 momentos, seu durante a semana e hoje, e que se pudesse fazer uma comparação. Para montar o time durante a sua semana, toda a dificuldade que você tem, esse falatório, essa briga política, esse caos administrativo, você está tirando o jogador porque ele vai ser negociado como Fausto Vera, está usando outro que pode ir embora dia 30 de junho, no banco só molecada, jogador machucado. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Okay. Tudo isso que está acontecendo, o quanto isso para você é difícil, o quanto você está amadurecendo como profissional, viver tudo isso, o quanto te desgasta e, ao mesmo tempo, a hora que você chega na beira do campo, essa atmosfera, quase 50 mil pessoas,
essa loucura toda que foi hoje, por exemplo, do torcedor deixando vivo o time o tempo inteiro, mesmo na dificuldade. Se você olha para trás a semana e fala, caramba, isso daqui é essa loucura, mas também tem as coisas que são muito positivas nesse clube. Como que você faz esse mix na sua cabeça de tudo que você passa durante a semana e quando você revigora um momento como esse? Olha, uma pergunta interessante. Portanto, eu já, há bocado ao seu colega, na minha resposta, que foi mais extensa, eu digo e disse que eu, neste clube, desde que eu estou aqui há quase 5 meses, eu sou muito mais do que um treinador de futebol. E dentro destas situações, desse caos que você vai falando, portanto, torna-se desafiante. Mas é algo que para mim é fascinante. Portanto, tem sido um desafio enorme, apaixonante, com uma torcida apaixonante, com os jogadores apaixonados pelo clube e com uma vontade de trabalhar, aprender dentro das circunstâncias de dificuldade. Portanto, e essa questão do amadurecer, isso, eu já tenho 41 anos, portanto, eu tenho cara de 31, eu sei, mas já tenho 41. Mas desde que eu cheguei, repara, eu cheguei aqui numa condição em que o clube, para nós termos alguma noção daquilo que é a realidade, porque muitas das vezes nós olhamos para a árvore, não olhamos para a floresta. Portanto, dentro das circunstâncias que nós vamos ver, eu apanhei uma equipa aqui que em fevereiro estava na zona de rebaixamento do Paulista. Portanto, nós hoje já enfrentámos Flamengo, Botafogo, São Paulo, Fortaleza, equipas claramente muito mais, nesta altura, estruturadas, portanto, e muito mais estáveis do que o Corinthians. Portanto, nós temos que ser muito honestos, portanto, não podemos estar aqui a tapar o sol com a peneira. Nós temos que ser realistas, ser francos, ser diretos. Queremos estar com 7 pontos? Não. Queríamos ter mais? Sim. Nos últimos 11 ou 12 jogos, quantos é que... É evidente que nós queremos ganhar os 12, mas quantos é que perderam? Portanto, perderam com o Flamengo e perderam com o Botafogo. Portanto, e ainda mais, jogámos com o Red Bull, mais uma equipa estruturada com um projeto. Portanto, tirando o Juventude e o Atlético Goianiense, tudo foi pedreira. Portanto, e numa altura em que o clube se reestrutura e dentro deste caos que você falou, mas quando é o caso administrativo, é muita situação. Portanto, e é por isso que eu digo que aqui funciona muito mais do que apenas de treinador. Portanto, eu tenho que mobilizar esta gente todos os dias para treinar, eles fazem isso com uma paixão enorme. Portanto, também tenho tido aqui a ajuda do Fabinho, que tem sido uma peça fundamental, portanto, de suporte para a comissão e para os próprios jogadores. Portanto, mas, como eu lhe disse, tem sido apaixonante, mas da mesma forma que nós estamos a passar o caminho das pedras, também quero viver o caminho da estabilidade num clube de uma marca com uma torcida fantástica que nos permite, dentro de uma estabilidade que não é agora, mas daqui a algum tempo, com possibilidade, porque estamos dentro de todas as competições, de lutar por aquilo que eu ambicionei quando aceitei este desafio, ganhar títulos num dos maiores clubes do mundo. Boa noite, Antônio. Henrique Voto, do All Sport. Hoje, Yuri Alberto e Pedro Raul atuaram juntos por alguns minutos, algo que não acontecia há algum tempo. Qual a análise que você faz da atuação desses dois jogadores juntos no ataque e se você pensa em utilizar mais essa alternativa no futuro? Eles não jogaram juntos no ataque. Quer dizer se nós montarmos uma linha dos 4 avançados, ok, eles jogaram nessa linha de 4 avançados. O Yuri, a partir do momento que eu retirei o Mosquito, o Pedro foi para centroavante na primeira linha de pressão com o Igor e com o Pedro, e o Yuri foi para a direita. Primeiro, o Yuri é um jogador que está a passar uma fase extraordinária, portanto, é um jogador muito abnegado, que se entrega a isto, fantástico, passou por uma fase mais desafiante, mas ele hoje é alguém que, como eu sempre disse, portanto, é entre os melhores avançados do Brasil, portanto, mas isso é uma opinião minha, pode não ser de outros. E o Pedro é alguém que eventualmente podia eventualmente reclamar por mais oportunidades, é alguém que tem trabalhado muito bem nos últimos tempos, e que nunca virou a cara à luta, mesmo não tendo as oportunidades que eventualmente ele queria. Portanto, são dois jogadores que eu estou muito satisfeito com o rendimento deles. É evidente que um tem jogado mais do que outros,
mas têm que estar preparados a qualquer momento para servir a equipa, ou juntos ou separados. Boa noite, Antônio. Henrique Vigliotti, Identidade Corintiana. Antônio, sei que durante a última coletiva você falou de não falar sobre Carlos Miguel, mas não vou falar sobre a saída. Diga? Você disse sobre não falar de Carlos Miguel. Não irei perguntar sobre a saída, mas hoje ele levou seu terceiro cartão amarelo, está suspenso do jogo contra o Internacional, e você novamente vai ter que recorrer à base, como você já falou durante a coletiva. Tem alguma hierarquia dentro da posição de goleiro ali, agora pensando que tem à disposição Felipe Longo e Matheus Donelli, ou você vai definir isso ainda durante a semana? Como é que funciona isso dentro da sua cabeça? Não, ainda não pensei. Aquilo que eu lhe posso dizer é a felicidade que eu tenho de ter goleiros à minha disposição em que eu confio e, portanto, a melhor escolha será feita para o próximo jogo, com certeza, e que aquele que entrar vai dar conta do recado. Obrigado. Antônio aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia. Em outras coletivas, você já sinalizou a necessidade de reforços para o meio do ano, você fala até de 5 a 6 reforços. Eu queria saber, nesses primeiros contatos que você disse que já teve com a diretoria, de levar nomes, essas primeiras reuniões também com o Fabinho, qual é a realidade que a diretoria te passa para o mercado? O Corinthians vai conseguir investir em contratações? O Corinthians vai apostar em nomes mais baratos, oportunidades de mercado? O que te passaram da realidade do Corinthians para essa próxima janela? Obrigado. Eu entendo a pergunta, eu respeito a pergunta, mas eu acho que depois de um jogo não é a altura para falar sobre esses temas. Portanto, e qualquer pergunta que esteja relacionada com o jogo, estarei aqui à vossa disposição para poder ser comentário. Portanto, agora não vale a pena falarmos do mercado. Portanto, não vale a pena. Estou tão concentrado em 6 jogos até à janela, portanto, que nós precisamos de fazer o maior número de pontos. Dentro de 2 jogos que agora vamos ter com um grau de dificuldade elevadíssimo, Atlético e Inter fora, portanto, a minha concentração e o meu foco, e meu e dos meus jogadores e toda a diretoria, é nos concentrarmos e as nossas energias nesses 2 jogos. Tá? Obrigado. Antônio, boa noite. Luiz Fernando Exocati, da Web Rádio Gol de Placa. Antônio, eu queria que você falasse um pouco sobre a mudança de chave que o Alberto teve no Corinthians nos últimos jogos. Um jogador que era bastante criticado pela torcida no passado e que hoje saiu aplaudido pela torcida no empate contra o São Paulo. Muito obrigado. Olha, aquilo que eu falei, ao que eu costumo falar, portanto, nós treinadores somos muito mais do que treinadores, portanto, nós somos gestores de recursos humanos à nossa disposição, que são os jogadores, os gestores dessas emoções, portanto, porque o treinador que só apenas sabe do jogo e do treino, treinador não é, com certeza. Portanto, nessa perspectiva, é preciso perceber que por detrás do jogador há o homem, portanto, e nessa perspectiva, a partir do momento que o jogador reconhece e estabelece esse vínculo, que é tratado como tal e não como uma máquina, como um robô, que nós queremos usufruir para muitas das vezes representar aquilo que nós queremos em jogo, nós temos que o acarinhar. Da mesma forma que nós cobramos, também os acarinhamos, e nessa perspectiva, o Yuri, é evidente que nós temos uma relação especial, portanto, quase de pai para filho, portanto, que eu até tenho ali o meu filho que tem já 22 anos, portanto, ele tem 23, também podia ter sido pai de um ano mais cedo, não tinha problema nenhum. Portanto, nessa perspectiva, é um miúdo fantástico, um miúdo que precisa de carinho para rentabilizar os recursos técnicos e físicos que ele tem à sua disposição, que são muitos. Eu sou um apaixonado pelo jogo do Yuri, e, como eu disse durante esta coletiva, é dos melhores avançados do Brasil. Boa noite, Antônio. Matheus Reis, da Rádio Dimensão Esportiva. Pedro Raul. Antônio, desde sua chegada aqui no Corinthians em fevereiro, foram 25 jogos, 7 vitórias, 6 derrotas e 12 empates. Como que você avalia o 12? seu... 12 empates. É 12? Como que você... Só 7 vitórias? Isso. Você tem que ir estudar melhor isso. Bom, como que você avalia o seu trabalho? Será que não são 12 vitórias e 7 empates? Veja lá isso, para depois vocês lançam as notícias e depois está tudo errado. Bom, como é que foram só 7 vitórias se só 4 foram na Sul-Americana, tem no Paulista, tem na Copa do Brasil? É isso aí que eu falo. Nós, para estarmos desse lado, nós precisamos trazer a matéria certa.
Posso ter só trocado aqui o dado. Mas a troca é substancial. É que uma coisa é empate, outra coisa é vitória. Se me disser assim, só perdemos 6 vezes em 26, aí porreiro. Não, de fato. Eu que troquei os números aqui, perdão. Mas, enfim, como que você avalia hoje o seu trabalho no Corinthians e quais pontos você pode apontar que ainda podem evoluir? Sempre pontos a evoluir. Repare que dentro daquilo que é a nossa forma de jogar, hoje alteramos algumas situações dentro daquilo que é a nossa forma, da nossa organização defensiva, portanto, mantendo a nossa estrutura em termos ofensivos, portanto, há sempre espaço para crescer e evoluir. Aquilo que eu queria mais uma vez enfatizar é a vontade, a crença, a entrega que estes jogadores tiveram, o espaço que nós percebemos para crescer e evoluir sobre o ponto de vista individual e coletivo, dentro das estruturas que eventualmente nós vamos lançando e das dinâmicas que nós queremos, portanto, têm sido fantásticos, inexcedíveis, portanto, e estou muito feliz com eles, portanto. Antônio, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria que você falasse novamente, acho que até eu mesmo já fiz essa pergunta aqui para você, mas eu gostaria que você falasse novamente sobre o estágio físico da tua equipe, porque no segundo tempo cai gradativamente, né? E até alguns jogadores sentindo câimbras, né? Talvez, claro, pela intensidade do jogo, mas eu gostaria que você desse esse panorama, se possível, né, da parte física do teu elenco atual. Obrigado. Mais uma vez eu respeito, mas é assim, deu queimbra em quem? No Caetano? E mais? Caiu a acabar só para a cera. O Caetano é entendível, porque o Caetano há quanto tempo é que não jogava, portanto... Eu acho que quantas ocasiões de golo é que o São Paulo teve a partir do momento que nós começamos com 10? Portanto, não teve. Portanto, jogámos mais de 1 hora com -1 no Atlético Goianiense. Portanto, foi uma equipa que conseguiu suportar. E ainda marcou um golo com -1 aos 66 minutos. Portanto, eu só fiz basicamente 2 alterações, ou 3 alterações. Neste caso, o Moscardo é alguém que, se fosse ali aos 60, 65, era alguém que iria sentir esse desgaste físico. Portanto, fiz a alteração do Bidon ao intervalo, portanto, depois fiz a do Gustavo Mosquito, porque era alguém que também chega ali aos 65, 70 minutos, ele entrega o que tem a dar, portanto, coloquei o Yuri. O Yuri foi alguém que chegou aos 90 minutos esgotado, mas deu tudo durante os 90 minutos, portanto, o Raniel é alguém que também tem essa e coloca essa intensidade no jogo. Por isso que eu digo, se eventualmente a equipa não tivesse sofrido esse revés relativamente à inferioridade numérica, eu senti mais a equipa do São Paulo cansada do que propriamente a do Corinthians, portanto, e nessa perspectiva, a única situação que relativamente à Câmara, o Caetano, sim, por uma questão de que, e o próprio Moscardo, pelo cansaço também, que não teve queimbra, mas era alguém que, se fosse e se prolongasse no jogo, iria ter esse problema. De resto, são jogadores que têm que cada vez mais suportar os 90 minutos, porque eu só, por uma questão estratégica ou física, é que eu faço trocas e mudanças ao jogo. Não faço só por livre e espontânea vontade, porque ela pode criar impacto na equipa. Boa noite, Antônio. Léo Rodrigues, da Central do Timão. Ainda sobre a suspensão do Carlos Miguel para a próxima partida, tendo em vista que o Donelli possa ser o substituto para a partida contra o Internacional, o que passar para o Donelli, tendo em vista que praticamente 2 anos aí que ele não entra em campo com a camisa do Corinthians, embora ele esteja na equipe principal, mas qual que é o seu papel e passar para ele para a próxima partida, se for ele o goleiro titular? Se for o Donelli, é mais uma estreia, portanto, mais uma estreia deste campeonato, porque ele já competiu no profissional da temporada passada, portanto,
é eles sentirem que deste lado está alguém que confia neles, portanto, e que tem uma oportunidade de demonstrar tudo aquilo que é a sua capacidade, o valor e, quem sabe, agarrar a sua oportunidade. Antônio, Tainá Barbosa da Timão. Hoje o Corinthians, apesar de sair atrás do placar 2 vezes, teve resiliência para buscar o placar, mesmo com os desfalques e também com a expulsão no segundo tempo. Na reta final, no final do jogo, foi aplaudido pela torcida. Queria que você falasse sobre a postura do time e também sobre a postura da torcida, já que hoje tivemos o recorde mundial, o recorde do brasileiro de 2024. Em mais recordes, com esta torcida, tudo é possível. Portanto, eu sou alguém que estou de veras feliz por representar um clube com uma torcida desta dimensão. Portanto, ela é única, ela é fantástica, ela representa muito para nós, ela empurra-nos para um resultado, ela busca e vai-nos retirar de momentos desafiantes que possamos nós passar durante a partida. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer é que foi uma equipa que se entregou, que foi valente, foi resiliente e que teve por trás uma torcida que cada vez mais me deixa orgulhoso. Portanto, nessa perspectiva, acho que esta comunhão entre jogadores, equipa e torcida, acho que tem tudo, mais uma vez, para trazer novamente o clube aos dias de glória. Mas é evidente que eu já disse mais do que uma vez, este caminho vai ser um caminho desafiante. Um caminho desafiante, com avanços, com retrocessos, onde vamos ter alegrias, vamos ter algumas frustrações, até nós conseguirmos novamente devolver uma estabilidade ao clube que ele neste momento não tem. Portanto, uma coisa é nós temos que... O clube tem que se preparar para ganhar novamente. Portanto, não podemos ganhar a qualquer custo, infelizmente. Portanto, nessa perspectiva... é dizer-vos que vamos continuar a trabalhar, a tentar conquistar o maior número de pontos. Nós queremos ganhar jogos, nós queremos ganhar pontos para subir dentro da classificação, até para dar uma estabilidade maior ao clube, para se poder reestruturar cada vez mais e no futuro